Será que vale a pena financiar um imóvel em 2023? E se for, como fazer isso? Bom, eu decidi gravar esse vídeo porque ontem eu recebi na minha conta bancária o valor de um financiamento de uma casa que eu construí para vender e vendi para um cliente. E talvez essa seja a sua dúvida sobre se vale a pena financiar e como fazer todo o processo. Então nesse vídeo você vai entender quanto você consegue financiar, qual é a taxa de juros que você vai pagar e os 5 passos, as 5 etapas que você tem que percorrer para fazer o financiamento de um imóvel. Por isso já clique no botão curtir e se inscreva no canal para que você receba mais conteúdos como esse e também, além de saber como financiar o seu imóvel, aprenda a investir e a empreender no mercado imobiliário. Bom, para você saber quanto você consegue financiar, é importante entender alguns conceitos antes. Primeiro, saber de onde que vem esse dinheiro que você vai financiar e qual que é a melhor fonte dele. E existem 2 sistemas pelo qual você vai conseguir recursos de financiamento do banco. O primeiro deles é o SFH, Sistema Financeiro de Habitação, e o segundo, o Sistema Financeiro Imobiliário. Qual que é a diferença entre um e outro? Bom, o SFH permite um financiamento de até R$1,5 milhão. Ele é focado para aquela pessoa, para aquela família que deseja financiar o seu primeiro imóvel, né? Adquirir a sua própria casa, seu apartamento, primeira moradia da família. Então esses recursos vêm do SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, onde os bancos recebem recursos da poupança dos correntistas e ao menos 65% do valor arrecadado ele tem que emprestar para financiamentos imobiliários, destinar para o mercado imobiliário. A gente está falando no Brasil de pessoas que investem na poupança ainda, tem mais de R$1 trilhão investidos na poupança, ou seja, 650 bilhões para serem financiados. Isso varia de acordo com o tempo, mas é mais ou menos isso que permanece na poupança. Então os recursos têm abundância e o banco pega esses recursos bem baratos, com uma taxa de juros baixa, e aí ele consegue colocar o spread bancário dele, uma taxa em cima, então ele consegue financiar o imóvel para você, uma taxa de juros atrativa para você e também para ele, porque ele pega um dinheiro barato e consegue emprestar com uma margem de segurança onde ele vai ter o lucro dele. Nesse sistema financeiro, o banco tem um limite de taxa de juros de 12%. E você pode utilizar FGTS para compor a parte do que você vai pagar desse imóvel. Então, se você tem recurso do FGTS, você pode utilizar ele como saldo aí para financiar, para quitar esse imóvel. Já o SFI, o Sistema Financeiro Imobiliário, ele é para financiamentos superiores a R$1,5 milhão, por exemplo, de um imóvel, ou para empreendimentos imobiliários que não se enquadram no SBPE, no SFH, ou seja, um valor superior a R$1,5 milhão, se é um imóvel, uma incorporação imobiliária, um edifício de apartamentos e a incorporadora vai financiar esse imóvel. Se é o outro tipo, um galpão industrial, por exemplo, ele está no mercado imobiliário, mas ele não é um imóvel residencial. Então o SFI ele é mais amplo e generalista para outras áreas. Nesse caso, a taxa de juros ela pode ser mais elevada, porque o banco pega esses recursos, não pega esses recursos da poupança nem do FGTS, ele pega de outras fontes. Ele pega de letras de crédito imobiliário, ele pega do CDB, ele pega de fundos de investimento imobiliários, por exemplo, ele pega de fundos de renda fixa, por exemplo, também, e empresta esses recursos com spread, seu spread bancário também. Então pode ser a mesma taxa do SFH, mas não necessariamente, porque ela não tem um teto limite. Depende muito da concorrência do leilão entre os bancos para você saber a taxa de juros efetiva do teu financiamento a partir de R$1,5 milhão. Nesse caso, se você tem FGTS e gostaria de utilizar no imóvel, você não consegue porque ele não se enquadra no SFH. Então, no SFI não é possível utilizar o FGTS. Entendido de onde vem o dinheiro, agora você precisa entender os indexadores e a amortização desse financiamento, porque você vai utilizar isso antes de assinar o contrato com o banco. Então é importante você entender. Indexador nada mais é taxa de referência usada para o reajuste do contrato de financiamento, porque afinal, ao longo dos anos, em 30 anos de um financiamento, por exemplo, esse recurso que você financiou, ele vai perdendo valor ao longo do tempo, e o banco não pode perder dinheiro, não é verdade? Então ele vai reajustar o contrato com base no indexador. E são eles, a TR, taxa de referência, pode ser a poupança, ou pode ser também o IPCA, que é a nossa inflação, que mede a inflação do Brasil. De antemão, eu recomendo que você utilize a TR, tá? Que é a que menos varia nos últimos anos, variava lá quando era 94, 95, mas nas últimas décadas não variou tanto. Inclusive ficou zerada por vários anos, agora voltou a ter um aumento aí de 2% ao ano, mais ou menos é a previsão, 2,5% agora em 2023. Então você consegue aí ter uma tranquilidade que não vai oscilar muito a sua parcela em virtude da taxa de referência. Eu já não recomendo você utilizar
o IPCA, tá? Escolha entre a poupança e a TR, porque o IPCA, como mede a inflação, nós tivemos meses durante a pandemia que ele saltou para 2 dígitos, agora está mais calmo, está em torno de 5%, 6% nesse ano é a previsão, então está mais controlado. No entanto, vai pela TR que é mais tranquilo. Além do indexador, você vai ter que escolher também no financiamento o tipo de amortização que você vai utilizar, se é o SAC ou se é o Price. O SAC é o sistema de amortização constante, ou seja, todas as parcelas você vai amortizar uma determinada quantia do valor que você financiou. A cada mês é o mesmo valor que você vai amortizar do seu financiamento. Por exemplo, financiou 100 mil reais, todo mês você vai amortizar desse valor 300 reais, por exemplo. Independente de qual que serão os juros, que às vezes são maiores ou são menores ao longo do tempo no sistema de amortização constante. Já o Price é o sistema de amortização francês. Você começa e termina com a mesma parcela, o mesmo valor de parcela. No entanto, a amortização ela não é constante, ela é variável. No começo a amortização é menor, você paga mais juros do que você amortiza o teu financiamento e você no final você paga mais a amortização do que juros. Então a amortização nada mais é que a redução da dívida, né, por meio do pagamento parcial ou até mesmo gradual acertado entre as partes. E para que você saiba quanto você consegue financiar, 2 pontos são importantes: o teu score e também a sua renda. O teu score pode ver no Serasa. Eu vou abrir aqui para você. Você vai digitar no Google Serasa. Serasa, vai no link do Serasa, vai fazer o cadastro nele ali para que você saiba quanto que você consegue financiar, saber qual que é o teu score. Acima de 700 você já consegue financiar, já é um score bom. Vamos ver como que tá o meu aqui. Bom, aqui vai aparecer o score. No meu caso aqui, de 1.000 eu tenho 844, tipo 84, 85%. É bom, poderia ser melhor, mas está muito bom, eu consigo fazer financiamento, inclusive eu tenho financiamento imobiliário para construir, para vender, e isso nunca me atrapalhou. Então se você tem um score acima de 700, você já vai conseguir fazer um financiamento numa boa. E além do seu score, então, a renda é importante para você saber quanto você consegue financiar. O banco vai calcular o limite do financiamento com base na renda bruta familiar, ou quem estiver compondo o financiamento junto contigo, talvez seu cônjuge. Então, se você, somando, tem uma renda bruta de 10 mil reais por mês, o seu financiamento, a sua parcela do financiamento, ela não pode ultrapassar 3 mil reais, ou seja, 30% da sua renda bruta familiar. Isso se você não tem nenhum outro financiamento, tipo um imóvel, um carro, que diminua a renda bruta, que já está comprometendo a sua renda bruta familiar. Mas se você não tem nenhum outro financiamento e você tem uma renda de 10 mil por mês, você consegue aí ter uma parcela do financiamento imobiliário de até 3 mil por mês. Inclusive, comenta aqui embaixo qual que é o tipo de imóvel que você vai financiar, qual que é o valor dele de mercado e se você vai financiar para você morar ou vai construir um imóvel para vender. Agora que você entendeu toda essa parte teórica, né, vamos para a prática. Quais são as 5 etapas do financiamento imobiliário? Primeira coisa que você vai fazer é a simulação do crédito. Você tem que saber quanto você consegue financiar e colocar na prática todos esses itens, indexadores, amortização, ver o teu score, para você entender quanto que você consegue financiar baseado na sua renda e também no valor do imóvel. Segundo, você vai aprovar o crédito. Terceiro, vai ser feita a avaliação desse imóvel que você escolheu. Quarto, você vai fazer a contratação do financiamento. E por último, vai ser feito aí o registro desse contrato, a alienação do bem ao seu nome e ao banco, e com isso, consequentemente, o repasse dos recursos do banco para quem vender o imóvel para você. Sobre a simulação do crédito, é online, eu vou fazer aqui contigo. Você só deve escolher qual que é o banco que você vai financiar. Pode fazer a simulação desse financiamento com vários bancos. Eu tenho um relacionamento com a Caixa e com o Itaú, que coincidentemente são os melhores bancos para financiamento imobiliário. A Caixa, ela fomenta muito o mercado imobiliário, talvez uma das mais competitivas, dos bancos mais competitivos, mas o Itaú vem muito forte também nesse mercado imobiliário. Inclusive, o financiamento que eu falei no início do vídeo veio do Itaú e os meus financiamentos são feitos pela Caixa. Então são 2 bancos muito interessantes para você trabalhar. Você tem que analisar 2 coisas principais ao escolher o banco que você vai trabalhar. Primeiro deles é o custo desse dinheiro, né? O quanto que você vai pagar de juros no final das contas, quanto de limite você também consegue para financiar. E o segundo, o processo todo, o relacionamento que você vai ter com esse banco, né? Se você quer ter um relacionamento com ele, qual que é o processo do financiamento. Geralmente o Itaú tem um processo mais liso, corre mais solto, mas não espere que seja rápido da noite para o dia. Inclusive eu vou te falar depois qual que é o tempo estimado do início ao fim do processo
em cada banco. Depois que você escolheu o banco que você vai trabalhar, vai fazer a simulação online para você entender quanto que você vai conseguir financiar. Você vai abrir novamente uma janela aqui do Google, vai digitar aí simulador habitacional. Vamos pelo da Caixa? Vamos fazer aqui pelo exemplo pelo da Caixa. Clica em simulador habitacional da Caixa. Primeiro item que aparece aqui, geralmente. E aqui você vai colocar algumas informações suas, pessoais e também do imóvel, tá? Então, nesse caso, o financiamento ele é na pessoa física. Qual que é o tipo de financiamento? Residencial, você está adquirindo um imóvel para você morar. Qual que é a categoria? É um imóvel novo, imóvel usado? Vamos considerar que seja um imóvel novo. Você vai fazer um financiamento de um apartamento novo ou de uma casa. E o valor aproximado desse imóvel, vou colocar aqui um exemplo de R$500 mil. R$500 mil. Qual que é o seu estado? Santa Catarina, no meu caso. Cidade, Balneário Camboriú. Aqui já nem tem mais imóvel de 500 mil, eu acho. Possui imóvel nessa cidade? Vamos considerar que não. CPF, preenchi. Número celular, vou colocar um exemplo aqui, 47999, vou encher o número aqui, só para preencher. Renda bruta familiar mensal. Para um imóvel desse aqui, você vai ter que ter, no momento de hoje, em torno de 12, 15 mil reais. Vamos considerar aqui 12 mil reais, vamos ver se a gente consegue fazer um financiamento, senão a gente volta para cá, tá? Supondo que essa seja a renda bruta familiar de você, para você financiar o máximo possível. Data de nascimento, 93, julho, 25, beleza. Autorizo a Caixa a coletar e armazenar dados? Autorizo. Possui 3 anos de trabalho sobre regime de FGTS, somando-se todos os períodos trabalhados? Então, se você tem mais de 3 anos de FGTS, marca que sim, porque aí você vai ter acesso a outra forma de indexador do seu financiamento. Mais de um comprador dependente? Vamos considerar que sim, que você vai ter aí o seu cônjuge vai fazer o financiamento junto contigo. Beleza, aqui apareceu a opção de pró-cotista, recursos do FGTS. Vamos financiar pelos recursos do FGTS. Vamos testar essa aqui para ver quanto que a gente consegue financiar. Ele financia até 80% do imóvel. Em alguns raros casos, até 90% do valor do imóvel, né? Então, o nosso imóvel tem 500 mil reais, o prazo de 420 vezes pelo SAC, pelo sistema de amortização constante. Então, a gente tem que dar uma entrada de 121 mil reais e fazer um financiamento de 378. Uma taxa de juros efetiva de 8,47 ao ano, sendo a primeira prestação em R$ 3.500 e a última prestação lá em R$ 931. Tá? Beleza. Aqui vamos testar uma outra variável aqui, vamos alterar o valor de entrada. Vamos ver se a gente consegue colocar só 100 mil reais, que é os 80%, e vamos para Price TR. Vamos calcular aqui se vai ficar melhor pelo Price. 150 mil de entrada, 350 mil, ele financia até 70% nesse caso. Então não ficou tão interessante. A gente vai ter uma taxa de juros menor, uma parcela menor, né? Uma taxa de juros bem semelhante, só que a gente vai ter que desembolsar mais dinheiro e a gente não quer fazer isso. Então vamos voltar, né? Vamos para o SBPE, o TR aqui, IPCA ou taxa fixa. Beleza, vamos clicar nesse aqui e vamos ver se fica melhor. Da mesma forma ficou um valor alto de entrada. Então vamos voltar lá no começo e aí nós vamos entender quanto que a gente vai conseguir financiar tendo uma renda um pouco mais alta. Fazer um financiamento de 500 mil reais, um imóvel de 500 mil, tendo uma renda bruta de até 15 mil reais. 15 mil reais. E aqui agora ele me deu a opção se eu tenho ou gostaria de ter relacionamento com a Caixa. Vamos ver se só clicando aqui vai dar a opção e mantendo a mesma renda de 12 mil, vai mudar alguma coisa. Vamos lá novamente pelo SBPE ATR aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir financiar o valor total. Não mudou nada. Tudo isso é um teste para que você vá mais preparado para a próxima etapa, que é a aprovação do crédito. Não ficou bom também, então nós vamos ter que aumentar a nossa renda. Então, para financiar um imóvel desses, em 2023 você tem que ter uma renda um pouco superior, aí, em torno de 15 mil reais. Vamos considerar que a gente tem, então, 15 mil reais para poder financiar. 15 mil reais, 15 mil. Renda bruta familiar mensal. Próxima etapa. Vamos considerar que seja recurso do FGTS. Aqui a gente conseguiu financiar os 80% cravado, entrada de 100 mil reais, 420 vezes, pelo sistema de amortização constante, o SAC,
uma taxa de juros efetiva de 8,47 ao ano, né? Uma prestação inicial de 3.700 e poucos reais e a última prestação de 900. Uma dica que eu dou é que você vá pagando a parcela do mês e também você vai amortizando as últimas. E quanto mais você vai pagando as últimas, menor o tempo que você vai utilizar para quitar o seu financiamento. E não é porque você pagou o último mês que dos 30 anos vai diminuir agora para 29 anos e 11 meses. Mas vai diminuir ainda mais em virtude que você deixou de pagar durante 30 anos os juros daquela última parcela. E supondo que você não tenha FGTS, vamos pensar aqui SPPE pela TR, né? TR ou taxa fixa. Vamos ver qual que é a opção que dá aqui. Saque com TR, a gente consegue também financiar dessa mesma forma, uma taxa de juros um pouquinho mais alta e também a primeira prestação sendo um pouquinho mais alta, a última quase não muda nada. Então, se você não tem FGTS, recursos para fazer o financiamento, não tem problema nenhum, você vai conseguir fazer o financiamento, mesmo sem FGTS. No entanto, sua taxa de juros vai aumentar um pouquinho mais. Feita essa simulação inicial, a próxima etapa é aprovar o seu crédito, porque essa aqui é só uma simulação que tu fez em casa, mas não teve nenhum documento, não apresentou nada para o seu correspondente da Caixa, para o gerente da Caixa ou de qualquer outro banco, para que seja aprovado, formalizado essa aprovação do crédito. Então, para que seja feito isso aí, você tem que ir num correspondente, isso vai levar às vezes 1 dia, 2 dias, às vezes 2, 3 horas você consegue aprovar. O seu crédito é super rápido e ele é válido, geralmente, por 180 dias. Então, se você aprovou o seu crédito, formalizou a aprovação com o banco, agora você tem 180 dias para fazer a contratação, para riscar o contrato, dar um autógrafo lá na contratação do financiamento. Então, nesse meio tempo, você vai correr atrás do imóvel, vai negociar ele, vai juntar toda a documentação, vai rodar o contrato lá dentro do banco e até fazer a assinatura. E para que seja aprovado o seu crédito, você vai ter que apresentar alguns documentos. O primeiro deles é a comprovação da renda sua. Se você vai comprovar ela através de imposto de renda, através de um prolabore, se você tem uma empresa e recebe um valor de salário como executivo dela, né? Ou se você tem um emprego e aí você tem um holerite, né? Então você vai apresentar um desses documentos para comprovar a renda. Em alguns casos, além do imposto de renda, ou do prolabore, ou do holerite, você pode também apresentar extratos bancários que comprovem a movimentação financeira, mas que geralmente os bancos não aceitam isso como comprovação de renda. Além disso, você vai ter que apresentar CNH, documentos pessoais, ou CPF, RG, e um comprovante de estado civil, né? Seja você solteiro, casado, divorciado, como está a sua situação atual, porque se você estiver casado, dependendo do regime, a outra pessoa, seu cônjuge, tem que assinar também esse contrato. Pronto, levou todos esses documentos para o seu correspondente, para o gerente do banco, e ele vai rodar a aprovação do seu crédito. Aprovando, ele vai te mostrar, olha, você tem aqui 400 mil reais disponíveis para fazer financiamento e está disponível nessa aprovação aqui até 180 dias para você contratar. Então, com o crédito aprovado, você vai para a avaliação do imóvel. Então, supondo que você já escolheu o apartamento, já negociou com a incorporadora, você vai entregar os documentos para o correspondente da Caixa, para o gerente, e vai ser feito aí a avaliação desse bem. Essa avaliação do bem, ela acontece em 2 etapas, a avaliação de engenharia e a avaliação jurídica. A avaliação de engenharia é um engenheiro habilitado pelo banco, vai até o imóvel, vai fazer a avaliação do estado atual daquele imóvel, se ele está bem, se apresenta fissuras, trincas, algum problema com infiltrações. Se estiver tudo bem, ele vai apresentar o laudo dele da parte técnica. E além disso, o valor comercial desse imóvel, a avaliação do bem. Se ele vale realmente como garantia do financiamento, o que você está considerando como valor de mercado, como o valor da negociação do imóvel. Então, apresentando o valor e dizendo que está tudo ok, né, através de um laudo, a parte técnica já está aprovada. Agora tem a questão jurídica. Você vai levantar os documentos, tanto do vendedor, quanto os seus, quanto do imóvel, nas negativas de ônus e ações do imóvel, por exemplo, as certidões do proprietário do imóvel, do vendedor, e também as suas, né? Se tem algum problema trabalhista, previdenciário, se tem algum problema também de impostos. Então, todas as negativas municipais, estaduais, federais, isso o teu próprio correspondente vai te orientar como fazer o levantamento de todos esses documentos, ou até o próprio vendedor já sabe, ele vai te entregar todos esses documentos prontos, teu corretor de imóveis
já vai fazer isso aí para você. Feita a avaliação do bem e também a análise jurídica, está aprovado o imóvel, vai rodar o contrato agora. Próximo passo, quarto passo do financiamento, é a assinatura do contrato. Então chegou a hora de dar o autógrafo. Quem vai assinar vai ser você, comprador, vai ser o vendedor do imóvel e também o banco. Então todos assinam o contrato, né, com base no valor que você acertou, com base no indexador, com base em todos os detalhes que você decidiu previamente. A assinatura do contrato estando pronta, vai para a quinta etapa, que é o registro do contrato no registro de imóveis. Então lá na matrícula do imóvel vai estar considerando a alienação do área desse bem ao banco e a você. Então nesse caso há uma transmissão do bem do antigo proprietário para você, alienando esse bem ao banco. Com isso, se há uma transmissão do bem, você vai pagar o ITBI, que é o Imposto sobre Transferência de Bens Imóveis, que geralmente varia entre 2% e 3%, dependendo do valor do imóvel, dependendo de cada cidade, da cidade onde você estiver. Inclusive, esse valor, ultimamente, tem conseguido financiar ele junto com o valor do imóvel, né? Então, se 2% do valor do imóvel é considerável, né? E para você não ter que desembolsar, além dos 100 mil reais que você vai dar de entrada, desembolsar também esses 2%, 3%, o banco consegue financiar esse valor juntamente com o financiamento. Tem mais alguns custos além do ITBI, que é o custo do registro do contrato, varia também de acordo com o valor do contrato, de acordo com o cartório que você for. Isso pode ser R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, a depender também do montante que está sendo financiado ou principalmente do valor do bem. Então, desde a aprovação do crédito, até juntar todos os documentos, até o dinheiro pingar na conta do vendedor do imóvel, leva em torno de 2 meses para que todo esse processo aconteça. Tem gente que fala em 30 dias acontece tudo, mas raramente isso acontece, tá? No meu histórico, geralmente acontece dentro de 60 dias todo o trâmite, desde a aprovação do crédito, né, a entrega de todos os documentos ao banco, né, para fazer a avaliação do imóvel, da avaliação do imóvel, do início da avaliação até o recebimento dos recursos lá para o vendedor, em torno de 2 meses. Então, sobre valer a pena ou não financiar o imóvel em 2023, eu acredito que vale a pena. Eu mesmo financio o máximo que eu consigo, mas no meu caso eu financio para construir, para vender, porque a rentabilidade é muito boa. Eu vivo de aluguel ainda, eu moro de aluguel, mas eu construo casas para vender porque dá um retorno muito bom. Agora, se você for comprar um imóvel para você morar, você vai perceber que a taxa de juros que a gente mostrou aqui, menos de 9%, taxa de juros efetiva, ela não mudou muito nos últimos anos. Quando a taxa Selic estava 2%, muita gente conseguiu financiar com uma taxa de juros 6,5%, 7%. Eu mesmo vendi uma casa financiada em início de 2020 a 6,5% de taxa de juros efetiva e agora está 8,5%, 9%. Isso, no final das contas, não muda tanto quanto você postergar a aquisição do seu imóvel próprio, por postergar, não guardar aquele dinheiro da parcela, gastar com qualquer outra coisa ao longo do tempo. Sempre surge uma emergência e você nunca guarda aquele dinheiro. Então a melhor forma de você guardar o dinheiro é tendo um boleto todo mês para você pagar do financiamento. Isso sim vai fazer você acumular patrimônio ao longo dos anos, ou ao menos ter a sua moradia, a sua casa própria, que talvez seja o seu sonho. Por isso vale a pena sim financiar para você morar. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, ajude o canal a crescer cada vez mais e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!